Olá, meu povo! Michel Valim aqui de novo. Voltei pro canal, tô de volta. E agora vou fazer. Me pediram para falar sobre uma divindade tupi, né? Tupi-Guarani, que é Anhangá. Pediram para fazer um vídeo falando sobre essa divindade maravilhosa, porque lá no meu Instagram, né, eu já postei várias vezes em Reels o meu altar a ele, o meu culto, mostrando um pouco do meu culto ali a ele, né? E aí me pediram para falar sobre essa divindade brasileira. E aí vocês querendo, quem sabe a gente faz uma série aqui de vídeos sobre deuses brasileiros. Não esquecendo que se você é novo aqui no canal e ainda não acompanha meu conteúdo, não me conhece, né, e quer saber mais também sobre o meu trabalho enquanto bruxo, enquanto terapeuta holístico, enquanto oraculista, é só me seguir no meu Instagram, @valimmichel. E caso você ainda não seja inscrito aqui no meu canal, então se inscreve aqui, né, para sempre fazer parte aqui dessa comunidade dos Valiners. E caso você não tenha ativado, ative o sininho de notificações, né, para poder sempre receber notificação do meu conteúdo. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para poder engajar aqui o meu vídeo e o meu canal para outras pessoas. Bom, gente, primeiramente nós precisamos falar sobre a questão de divindades brasileiras, né? Deuses brasileiros, porque isso gera algumas polêmicas na internet, né? No meio, no meio bruxístico, né? No meio dos bruxos, no meio místico com relação a isso. É, Porque existe aí uma problematização em cima dessa questão sobre uma apropriação cultural, né, de bruxos modernos, bruxos ecléticos, né, bruxas ecléticas estarem se utilizando, né, de seres das culturas originárias, né, das culturas indígenas daqui do Brasil. E essa questão de tipo, mas isso eles não são deuses, né, são seres desses povos, seres espirituais, porque esse conceito, essa ideia de deusa, de Deus, isso é muito europeu, né, e tal. É claro que esse conceito, com esse nome que nós trazemos, tá? Acerca de deusa, de Deus, vem, claro, assim, ali de uma filosofia da Europa, né? Que é a forma como a gente enquadrou isso, né? Mas a gente faz isso, né? Não só com divindades daqui do Brasil, como divindades de outras culturas não europeias, né? A gente trata, por exemplo, divindades hindus, né? Divindades da Índia, também como deuses hindus, né? E a gente se utiliza também dessas divindades fora do contexto hinduísta, né? Fora do contexto da religiosidade, né? Da Índia, né? Então a gente também faz isso com divindades até mesmo havaianas, né? Tem muita gente no meio da bruxaria moderna, da bruxaria eclética, que se utiliza de divindades havaianas, como a deusa Pele, né? Por exemplo, que vem de uma cultura ali indígena, né? Aborígene, que é tirado também ali do seu contexto cultural. A gente faz isso com divindades norte-americanas também, tem gente que trabalha com xamanismo norte-americano, né, com tambor xamânico, essas coisas, e se utiliza também acaba trabalhando muito, né, com divindades da Lakota, Cheyenne, Sioux, né, que são de indígenas norte-americanos, assim como divindades astecas ou maias ou incas, né? A gente vê muito, por exemplo, uma onda agora de Pachamama. Então, se a gente pega divindades de outras culturas fora do Brasil para trazer para o nosso culto de bruxaria moderna, de bruxaria eclética, por que também a gente não incluir a ancestralidade da nossa própria terra? Incluir os deuses e as deusas daqui, né, de onde nós somos, né? Então é importante a gente também ter esse respeito à ancestralidade da terra. Se a gente traz deuses estrangeiros, a gente precisa também olhar
para os mitos e culturas daqui e incluí-los, né, nas nossas práticas enquanto neopaganismo, sem, é claro, pegar, né, ou roubar, é claro, ou querer se apropriar no sentido de dizer que você é xamã, ou que você é pajé, né, de determinada cultura, não é isso, né? Mas se estamos trabalhando com um politeísmo pancultural, então por que não olhar também para os mitos e deuses da nossa própria terra, né? E aí essa ideia de que não são deuses, né, são seres espirituais e tal, a gente encara isso em outras culturas também como deuses, e alguns povos originários acabam tratando sim, tá, seres dos seus mitos e culturas como divindades, né, como algo que está num lugar de divindade, está num lugar de deuses, né? A gente vê isso com Tupã, né, por exemplo, que é o bem famoso, acho que todo mundo, né, que tenta buscar conteúdo sobre deuses brasileiros já com certeza já se deparou com histórias de Tupã, né? A gente tem a Tupã, Jaci, né, que são os mais conhecidos, né, que são sim tratados como divindades, né, da cultura tupi-guarani, né? Então nós podemos olhar para eles enquanto divindades locais, divindades aqui da nossa própria ancestralidade, né? Então, sim, existem divindades nas culturas também originárias, né? Bom, agora vamos entrar no tema desse vídeo, que é uma principal divindade, assim, que eu tenho um culto há anos já, há muito tempo, que é Anhangá, né? Precisamos falar sobre ele, né? E me pediram para falar sobre essa divindade, que é uma divindade tupi, né? Tupi Guarani, mas mais tupi, né? Mais do ramo tupi, né? E precisamos explicar um pouquinho sobre essa questão de tupi, guarani e essas questões de etnias, né? Bem, primeiramente precisamos entender que quando a gente fala de povos originários, de povos indígenas, nós não estamos falando de uma cultura unificada, de uma cultura única, né, homogênea, né? Então a gente tem, na verdade, várias etnias, várias culturas dentro do que chamamos de território brasileiro, dentro do que chamamos de Brasil, né? Então, a gente tem várias. Os linguistas e antropólogos acabam dividindo por exemplo, em troncos linguísticos, né, para poder ajudar nessa classificação das etnias originárias. Então, por exemplo, a gente tem o tronco tupi, né, que é um tronco linguístico onde várias sublínguas também estão presentes, dialetos, né, estão presentes, mas principalmente a língua tupi, o tupi antigo, né, que é falado em muitas dessas culturas originárias da costa do Brasil, né? Então o tronco tupi fala sobre essas culturas, as etnias dos povos originários que viviam na costa do território brasileiro, né? Quando os colonizadores chegaram aqui nas terras brasileiras, eles se depararam primeiro com esses povos do tronco tupi e guarani, né? Que viviam na costa do Brasil. Inclusive, eles chamavam originariamente a nossa terra, que hoje nós chamamos de Brasil, de Pindorama, tá? Pindorama vem de pindó, que significa palmeira, e rama, né, que é terra. Então, terra das palmeiras em tupi antigo. Então, esse era o nome originariamente dado pelos povos da costa do Brasil, né? Os povos tupis e os guaranis, né? Os guaranis vivem mais ao sul, né? O Guarani é tido como parte aí, se eu não me engano, do tronco também tupi, né? Apesar deles terem também uma cultura ali um pouquinho diferenciada, eles têm algumas divindades próprias também. Bem, dito isso, é importante a gente falar também que o que mais a gente tem de conteúdo de mitologia, de cosmogonia, de cosmologia, de espiritualidades originárias, indígenas, né, do que hoje foi transformado em lenda, em folclore, é de origem tupi, né? Tupi e um pouco de guarani, né? Essa coisa de esse tronco que a gente chama de tupi-guarani, né? Essa mescla. Então, nessa série, eu trazendo essa série para vocês sobre deuses, vocês vão perceber que a maioria, né, dos seres, divindades e mitos, né, que são
que foram registrados, que são conhecidos até hoje, que são catalogados, a maioria vem do tronco tupi-guarani, né? E de outras culturas e etnias, infelizmente, muita coisa se perdeu nas brumas do tempo ou foi aniquilado pela cultura cristã dominante, né? Então, é importante a gente salientar isso, de que muita coisa de outras culturas foi perdido. Então, a maioria do que vamos falar aqui é Tupi-Guarani, né? E Anhangá é uma dessas divindades desse tronco Tupi-Guarani, né? Muito mais tupi. Bom, agora vamos falar sobre ele, né? A divindade, que é o tema desse vídeo, né? Eu precisei fazer essa explicação antes porque é importante da gente entender, porque infelizmente, com relação à cultura dos povos originários, há muita coisa, né, que cria-se confusão e é tratado de forma muito até indiferente por muitas pessoas, né? Bom, vamos falar de Anhangá, né? Quem é esse misterioso Anhangá? Né? Para quem me acompanha lá no meu Instagram, já viu rios que eu já fiz, né, de devoções, né, de práticas com Anhangá, já sabe, né, que ele é uma divindade bastante assim potente, né, ligado aí aos poderes do outro mundo, o mundo dos encantados, né, de conexão com a terra, né, com a própria vida selvagem. Então é exatamente o que ele é, né? Os primeiros registros que se tem com relação a esta divindade, a esse ser chamado de Anhangá pelos povos da costa, foi do padre José de Anchieta, né, que lá no século XVI, a 1500 e... não vou lembrar exatamente o ano, mas é em torno ali de 1530, 1540, né, ele começou a catalogar a cultura dos povos da costa, os povos, né, de tronco tupi, e começou a registrar, né, inclusive a própria língua desses povos, que era o tido como o tupi antigo. José de Anchieta foi a primeira pessoa fora das terras originárias, o primeiro europeu, né, a conseguir catalogar e criar um dicionário até mesmo da língua tupi antiga, né? Então ele conseguiu aprender junto com esses povos a língua tupi e criou um dicionário, né, uma gramática da língua tupi. E existe o livro, né, da gramática de língua tupi do padre José de Anchieta. Então ele foi o primeiro a catalogar esses seres, essa mitologia, né, os mitos, a cultura desses povos. E a Anhangá estava dentro disso. E, ali em seus relatos, José de Anchieta, né, até chama essa divindade, esse ser da natureza, de o diabo dos índios, né? O termo utilizado na época. Lembrando que hoje em dia, gente, não se utiliza mais o termo índio, tá? Isso tá extinto. Isso não é mais politicamente correto. O certo é indígena, tá? E existe uma diferença. Depois eu posso explicar melhor sobre isso. Mas ele era como José de Anchieta chamava esse ser, né? Porque ele era um ser, uma divindade que não só era muito respeitada, né, pelos povos tupis, como também era muito temida, né? Era um ser muito temido, né, para os caçadores, né, das aldeias, das comunidades tupi da costa do Brasil, né? E de acordo com os relatos, né, desses povos ali nos seus mitos, né, Anhangá, ele aparecia à noite, principalmente quando se desrespeitava o equilíbrio da natureza, né? Então, claro, né, esses povos se alimentavam, né, sobreviviam da caça, da pesca, né, não, além também da agricultura, né, do plantio, da colheita, mas a caça também era um meio de subsistência desse povo e existia muito respeito não pela vida selvagem, pela própria mata em si, né? E acreditava-se, né, que quem desrespeitasse esse equilíbrio da natureza, os próprios espíritos da natureza, os espíritos dos animais e fosse caçar mais do que se deveria para alimentar a aldeia, né, caçar indevidamente e principalmente sair à noite para caçar, seria assombrado por Anhangá. E dizia-se que ele vinha, né, que ele aparecia, ele surgia vindo em um rabo de fogo, era um rabo de fogo que surgia no meio da floresta, no meio da mata, né, e ele aparecia em muitas formas diferentes, tá? Uma dessas formas que era relatado, que era mais conhecida, é que ele aparecia na forma de um grande veado branco com olhos flamejantes, com olhos pegando fogo. E é por isso, gente, que eu tô com esse brinco aqui, ó, brinquinho de veado em homenagem a ele, né?
Bom, então dizia-se que ele aparecia, na maioria das vezes, com essa forma de um grande veado branco com olhos pegando fogo, olhos flamejantes, né? Outros relatos dizem que ele também aparecia na forma humana, como um indígena, né? Um homem com a pele muito pálida, muito branca, como a morte, né? Como a própria morte, como um corpo, né? De um defunto, né? Com os olhos também flamejantes, né? Com olhos de fogo, né? Olhos brilhantes como fogo, né? De acordo com alguns relatos. E ele vinha para assombrar, para assustar e espantar aqueles que desrespeitassem a mata, a própria natureza, a própria vida selvagem. Ele era o protetor ali da própria vida selvagem, do próprio equilíbrio das matas, né? Por conta disso, né, dele ser essa assombração das matas, ele foi tratado ali pelos jesuítas, pelo padre José de Anchieta, como o diabo dos índios, né? Mas ele não, lembrando que isso é um conceito cristão, né? Isso é um conceito que não está inserido em outras culturas espirituais e religiosas principalmente indígenas, originárias, não se existia esse conceito, né, de diabo, né, de demônio e tal. Então eles respeitavam, né, a força e o espírito de Anhangá, né, e por isso, né, dizia-se que antes de entrar na mata para caçar, os caçadores indígenas, né, os caçadores tupis, eles prestavam uma reverência a Anhangá em respeito ao próprio espírito das matas, né, e os próprios espíritos da natureza, né, e ao próprio equilíbrio, né, da flora e da fauna. Então, principalmente da fauna, né, da vida selvagem. Então dizia-se, né, de acordo com alguns relatos, principalmente de José de Anchieta, que se queimava-se tabaco, né, queimava-se, ofertava-se fumo de tabaco para Anhangá, né, por conta de que o tabaco né, por ser muito abundante aqui nas Américas, principalmente na América do Sul, né, e oferecia-se também bebida, né, existia uma bebida feita à base de milho, uma bebida alcoólica mesmo feita à base de milho, que ela era fermentada, né, existia um processo para fazer essa bebida em que ela era colocado na boca, né, misturado com a saliva, com o cuspe, né, ali com a própria saliva, e depois era cuspido e se deixava num recipiente ali fermentando durante um bom tempo, né, durante um período, né, e aí era criado essa bebida fermentada, essa bebida alcoólica feita de milho, né, e essa bebida ela era muitas das vezes ofertada ali para Anhangá, tá? Hoje em dia, modernamente, no meu culto moderno a Anhangá, eu ofereço, né, a catuaba, né, eu faço oferenda de catuaba para ele, porque tem a catuaba selvagem, né, como no próprio nome já diz, e não só porque a catuaba ela tem vinho, mas porque ela também tem essência de catuaba, né, que é uma erva do Brasil, uma erva amazônica, uma erva daqui da nossa terra, né? E como não é muito fácil, eu particularmente nunca achei essa bebida indígena alcoólica feita de milho, né? A gente muitas vezes acaba substituindo pela catuaba, né? Modernamente. Mas existe também a cachaça de milho. Existe uma cachaça, né, de milho, né? Que ela é misturada com sabor de milho e tal, que pode ser ofertada aí para o seu culto, para Anhangá, como oferenda para ele, né? Então existia essa oferenda de tabaco, né? De queimar-se o tabaco para Anhangá, até como uma forma de... você pode se utilizar hoje em dia como uma forma de incenso para ele. E a bebida, essa bebida que era ofertada em reverência antes de se entrar na mata para caçar. E nunca se deveria caçar à noite, porque senão você seria assombrado por Anhangá. A caça deveria ser, né, ao longo do dia, né, e tal, porque existe, né, o equilíbrio dos animais noturnos, né, animais que caminham, né, e à noite, né, e tal. Então havia todo um equilíbrio das matas, né. Então, como Anhangá é esse guardião da vida selvagem, da vida na natureza, dos animais, né, e desse equilíbrio, né, ele é o próprio senhor da terra, né, ele é tido como grande senhor da terra, das matas, da própria natureza em si. Então ele é aquele guardião dos espíritos dos encantados das matas, dos espíritos da floresta, dos espíritos das matas, né? Então ele era tido muito fortemente como o próprio guardião da vida e da morte. Então se ele guarda, né, o equilíbrio da vida selvagem, mas ao mesmo tempo ele propicia, né, o equilíbrio da caça,
né, de que os povos originários pudessem caçar para ter seu alimento, né, ou seja, a morte, né, que trazia a vida, né, porque era um alimento que veio da morte desses animais caçados, mas que também sustenta a vida, né, desses povos. Então ele é o próprio guardião da vida e da morte. Ele traz esse equilíbrio entre a vida e a morte. Então ele pode ser contatado para trazer essa conexão com a ancestralidade da Terra, com os nossos ancestrais da Terra, ou do sangue, caso você tenha uma descendência indígena, né, na sua história sanguínea, né? Como no meu caso, apesar de eu não parecer, deve ser muito branco, mas eu tenho um dos meus sobrenomes, que vem por parte de mãe, é Parajara, que é de origem tupi, né? Então eu tenho uma tataravó na história da minha família, que era uma indígena, né? Que veio de uma aldeia lá do Espírito Santo, né? A minha história da minha família, pro lado do meu avô materno, vem de lá, né? Então tem a família Parajara, né? Que tem essa origem. Então, se você tem alguma história que você saiba, principalmente de ancestralidade, que remete aos povos originários, ele pode ser contatado, trabalhado num culto pessoal para te conectar com essa ancestralidade da Terra, com esses ancestrais, pegar a força, né, desses ancestrais da Terra, né? Então ele pode ajudar nessa conexão muito forte. Além de, por ele ser um Deus que propicia a caça, ele também pode trazer aí uma prosperidade, ele pode trazer uma fartura, ajudar nesse processo, né, de trazer a subsistência, né, para você. Mas ele é esse guardião aí das terras de Pindorama, né, da nossa terra. Então ele pode ser contatado para essa conexão com a nossa ancestralidade dos povos originários, da nossa própria terra, né? Então ele cria também essa conexão com os espíritos dos encantados, os seres das matas, os seres encantados, né? Ele ajuda a gente a entrar, a se conectar com essa força dos encantados, né? Então ele é esse guardião da vida e da morte, né? Então pode ajudar aí nesse processo, caso você queira trabalhar isso no seu culto pessoal, né? E aí, falando aqui das dicas, né? A dica de culto para você trabalhar isso modernamente, você pode montar um altar para Anhangá. Eu, por exemplo, para quem me acompanhou no Instagram já viu meus rios, eu tenho até uma imagem que eu achei por acaso em uma loja de artigos de decoração. Eu achei uma estatuazinha assim, né? Que é a cabeça de um veado, é um veado com chifres grandes, altos, assim, dourados, né, e tal. Eu ainda tô para pintar, porque como Anhangá é relatado como aparecendo como um grande veado branco com olhos de fogo, eu tô para pintar ainda essa estátua, essa imagem de veado de branco, né, e fazer, né, pintar como se fosse fogo, né, nos olhos dele, mas por enquanto tá ali, ele é meio cinza, né, com os chifres dourados ali no meu altar, então eu coloquei essa imagem para representar ele. Eu também imprimi uma imagem que tem aí na internet, que foi feito por um artista, não lembro o nome agora, que fez uma arte, né, de Anhangá na forma humana, né, com os olhos flamejantes, com um cocar e tal. Eu imprimi, coloquei no porta-retrato também no meu altar. E claro, eu tenho ali o meu potinhozinho, minha tigelinha, onde eu oferto, onde eu queimo tabaco desfiado, né, fumo. Esses fumos geralmente que se vendem em lojas de artigos religiosos para preto velho que te colocam em cachimbo, né, e tal, ou algo do tipo, você pode se utilizar disso para queimar esse fumo, né, como incenso, como oferta a Anhangá. Eu falei da catuaba também, que eu acabo oferecendo para ele, né? Mas pode ser oferecido outro tipo de bebida, como cachaça, a cachaça de milho, né? Por exemplo, como oferta para ele, né? Eu coloco muito vela branca, por ele ser representado sempre aparecendo em branco, né? Branco como a morte, né? Então, pálido. Então, a vela branca, né? Eu acabo associando a ele, né? Nesse culto a ele. Uma outra coisa que você pode colocar também é um maracá, aquele chocalho indígena, né, feito mesmo de madeira, né, com galho, ou com cabo feito mesmo de galho e tal, que tem, geralmente tem umas sementes dentro, né, para você para fazer o barulho, que você pode, tem muitas lojas xamânicas que vendem, né, esses maracás, que você pode tocar, né, na hora de fazer lá a sua invocação a Anhangá, né, a sua prece a Anhangá, né, e fazer isso para se conectar ali com o próprio Anhangá, né? Existe, tá, uma banda
de heavy metal indígena, tá? Uma banda de rock indígena que se chama Arandu Araquaá, tá? Vou colocar aqui pra vocês, porque eu acho que o nome é esse. Que eles têm uma música dedicada a Anhangá, que vocês podem se utilizar isso para entrar em conexão, tá? Que é cantada em tupi antigo, que o nome da música é Moshi Pe Supé Anhangá, tá? Que é assim que se pronuncia, tá? O Y em tupi antigo se pronuncia assim, né? Moshi Pe Supé Anhangá, tá? Então é uma música que pode ser utilizado para entrar em conexão aí com ele, tá? No canal do Vila Pagã também tem um cântico a Anhangá. Não sei se ainda tem até hoje no canal aqui do YouTube mesmo, do Vila Pagã, do Rafael Noleto. Tem um cântico a Anhangá que depois vocês podem pesquisar, né, em português mesmo, tá? Que pode também ser utilizado aí pra ele, tá? Gente, não sei se vocês estão escutando essa gritaria, mas é que tá tendo jogo de futebol hoje e, enfim, homem hétero cis é sempre isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem que eu continue uma série de vídeos sobre outros deuses brasileiros que tem catalogados, eu posso continuar a série falando mais sobre, né? Eu fiz em texto no meu Instagram, mas me pediram para fazer em vídeo explicando melhor, né? E dando dicas de culto e tal. Então, deixa nos comentários aí para eu saber, né? Para me motivar também. E espero que vocês tenham gostado. E não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para engajar o meu canal e o meu vídeo. E se você ainda não me segue no meu Instagram, me segue lá no meu Instagram, @valimmichel, para acompanhar também o meu conteúdo, inclusive os rios lá que eu coloco de Anhangá, né? Mostrando meu altar e tudo. E tocando maracá. Então é isso, gente. Um grande beijo, muito obrigado por sempre me motivarem a criar conteúdo aqui e até o próximo vídeo. Aue Anhangá. Essa é uma saudação que pode ser usada, tá? Aue Anhangá. Beijo, gente.